Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindo para mais um Geometria Social Podcast, que a gente está trazendo os pré-candidatos a vereador para vocês conhecerem um pouco melhor. Se você ainda não está acompanhando o nosso trabalho, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, segue a gente lá no Instagram para você acompanhar, que a gente vai trazer todos os pré-candidatos, todos os candidatos, para vocês terem uma eleição mais consciente, ficarem por dentro de quem está se propondo a ocupar as cadeiras aqui na nossa cidade. E hoje a gente está aqui com o professor Marcão, que é pré-candidato pelo Novo. Tudo bem, professor? Como é que vai? Tudo bem, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês. Imagina, para nós que é um prazer. Obrigado por ter vindo aqui nesse bate-papo com a gente. Como eu falei, eu acho que é uma proposta interessante para Araçatuba, para as pessoas ficarem mais cientes de quem são as pessoas que estão se propondo a entrar no Legislativo aí nos próximos anos. E a gente queria conhecer você um pouco melhor, professor. Fala pra gente, você é daqui de Araçatuba, você sempre foi daqui, conta um pouco da sua trajetória. Primeiramente, parabenizar a iniciativa de vocês, porque esse tipo de trabalho independente, sem vícios, faz com que a gente possa mostrar de peito aberto o que a gente pretende e o que nós somos. Muito bom, assim, vários canais pudessem estar com a mesma iniciativa de vocês, ideal de vocês. Parabenizo, que bacana, muito obrigado. E agradeço muito por ter me convidado. Que isso, é um prazer. Bom, eu nasci em Araçatuba, né? Então eu sou criado aqui até os 17 anos de idade, fiz escola pública, Genésio de Assis, GA, que é o Joaquim Dibo, né? E o Paraizão. Aos 17 anos eu terminei o colégio, falava colégio, né? Ensino médio. Sim. E vamos embora para São Paulo trabalhar, estudar, porque eu não tinha mais o que fazer aqui. Queria fazer engenharia, mas passei na primeira fase da FUVEST, não passei na segunda. Mas ainda bem que não, porque para fazer engenharia na USP você tinha que... integral, de dia, e eu tinha que trabalhar. Eu já era órfão de pai, então eu tinha que ajudar minha mãe. Então eu fui para São Paulo aos 17 anos e consegui emprego lá numa oficina de geladeira do meu cunhado. E eu fiz, então, eletrotécnica na Escola Técnica Federal, complementei, então, o ensino médio, né, porque é segundo grau, com as aulas práticas na escola técnica, formei eletrotécnico e fiz o bacharel em física. Aí fiz o bacharel em física na Faculdade Oswaldo Cruz, periferia, São Paulo, período noturno, porque de dia eu tinha que trabalhar para poder sustentar. Morava em pensão, aquela coisa toda. Sim. Terminei o bacharel, logo em seguida eu fui contratado pela mesma faculdade, né, para dar aula, na época eu não precisava de mestrado, mas em seguida eu engatei o mestrado. Então eu fiz o mestrado num projeto da Marinha, do Submarino Nuclear, no IPEM, USP. Em seguida, eu fiz minha residência em Física da Radioterapia, então eu saio da área da Física Nuclear, Energia Nuclear, para tratar câncer. Então, eu fui morar no Hospital do Câncer de São Paulo, fiz minha residência, 2 anos. E, nesse período, estava se precisando montar a radioterapia de Araçatuba. Eu fui chamado pelo prefeito da época, então a gente muda, né? Sai de um doutorado nuclear para fazer, então, toda preparação para energia, para física médica, né? E colaboramos aí, 94, 95, para que montasse esse serviço. E atuamos, né, com o serviço de terapia de 94, 5 até 2003. Entendi. Né? Nesse período eu fiz meu doutorado, já em câncer de pele, né? E já fui trabalhar no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, onde eu estou até hoje na área acadêmica. Entendi. Então, lá em Botucatu, fiz o pós-doutorado, em seguida fiz minha livre docência. Então, assim, eu sou de Araçatuba, morei até os 17, fui para São Paulo, voltei, né, definitivamente em 96, né, mas atuando desde 92, 93. E, atualmente, nesses 22 anos, eu trabalho, né, na Faculdade de Medicina de Botucatu e na FATEC de Botucatu. Aqui em Araçatuba a gente contribuiu aí, né, para se criar o serviço de terapia, onde nós assumimos e tocamos, né, durante 7 ou 8 anos, né. A gente criou aí o primeiro curso técnico de radiologia, que é para resolver um problema que tinha dos profissionais da área que iam ser proibidos de trabalhar porque eles não tinham credencial. Entendi. Então montamos lá na época o CTA, Centro de Ensino e Tecnologia de Araçatuba, que viabilizou cursos técnicos profissionalizantes para a galera de jovens que hoje estão no mercado de trabalho, graças a Deus, excelentes ex-alunos que hoje estão no mercado de trabalho. Ajudamos também a criar aí, quando a Unip foi instalar aqui, a gente ajudou a criar o laboratório de física para o curso de farmácia, onde eu lecionei 9 anos na Unip, na matéria de física.
Ajudamos também a colaborar e implantar, né, os cursos de engenharia do Salesiano. A gente assumiu desde 2002 disciplina de física, eletromagnetismo, então atuamos fortemente, né, no Salesiano. Também dei aula aí na FATEB de Birigui. Então, em Araçatuba, a gente sempre lidou com essa área da saúde inicialmente, Sim. E depois da educação. Né? Entendi. E tem atuação fora. Eu sempre tive um sonho, quando eu saí daqui, de voltar. Né? Aquela história, voltar por cima da carne seca. Né? Sim. Mas a gente voltou, deu tudo certo, mas naquela ocasião também todo o projeto que nós tínhamos foi barrado. Né? Ah, foi barrado? Não... Politicamente, mas é uma outra história, cabe em outro capítulo aí. Mas a gente é insistente, Tem que ser insistente, o Brasil não é fácil. Então, assim, eu sou daqui, eu sou casado, né? Estou com a minha esposa de casamento 38 anos, de namoro 44 anos, né? Começamos a namorar no colégio ainda. Tenho 2 filhos, né? 2 netos, os 2 filhos são médicos, né? Um atua aqui, o outro atua em Ribeirão e Rio Preto, né? É uma família que tem esse pensamento de contribuir com a Araçatuba. Entendi. Uma família estudiosa, pelo jeito, porque muito envolvimento no campo acadêmico. Você falou de submarino, de radiologia. Convenhamos que não é o tipo de coisa que a gente costuma ver aqui, né? A gente, assim, inclusive foi pioneiro nas pesquisas de radioterapia em animais, então a gente ganhou uns prêmios pela Unesp daqui. Entendi. Mas eu não sou da Unesp porque eu sou da de Botucatu, embora contribua aqui tudo. A gente tem um lema, assim como eu saí de casa com 17 anos para estudar, meus 2 filhos também terminaram o ensino médio aos 17 anos, foram embora para estudar. Já estão por aí. Já estão, graças a Deus, estão muito bem. Legal. Professor, eu queria saber se é por conta dessa questão que você teve nos movimentos de trazer a radiologia para cá, que teve um pouco de empecilho por parte do poder público, que acabou te envolvendo na política, porque agora a vida basicamente resolveu virar candidato a vereador agora. Como que isso aconteceu? Eu até falei para um amigo meu recentemente, não, eu quero devolver para Araçatuba o que ela fez de bom para mim. Ele falou assim, não, você já fez muito mais por ela do que ela para você. Mas não adianta, né? A gente, aos 17 anos lá no Paraisão, era líder estudantil, já me envolvi com as questões políticas na época. Já tinha uma veia ali. Mas só que ele era regime militar, tá? Sim. Então teve um problema muito sério que acabei prestando depoimento numa delegacia de polícia por subversivo. Né? Mas a gente cresceu, evoluiu, pensou. Né? E o que acontece? Eu acho que agora, com um pouco mais de tempo, embora eu tenha várias atividades, né? Eu sou docente em Botucatu, eu sou avaliador do MEC, eu tenho uma empresa aqui em Araçatuba de controle de qualidade em radiologia, já há 27 anos. Sim. Sou supervisor de produção radiológica no HC de São Paulo, no HC de Marília, então a gente tem várias atividades. Mas, né, agora, com a família já criada, né, todos responsáveis, a gente quer dedicar um pouco mais de tempo para contribuir com a Araçatuba, principalmente com o que a gente está vendo nesse cenário. E não é atual, né, não é agora, já vem de algum tempo, mas a coisa vem canalizada. Né? A minha área é oncologia. Sim. Né? E é absurdo que a gente vê a fila de espera, a falta de tratamento. Então, todo paciente tem que sair daqui para ir para fora. Cadê alguém que esteja lá dentro pensando por nós? E isso catalisou. E aí chegou o momento que eu falei assim, eu acho que eu devo arregaçar a manga novamente aí e contribuir de novo. Entendi. Muito envolvimento da sua parte na área da saúde, isso que acabou te vendo essa coisa um pouco desleixada, eu diria, talvez. Saúde e educação. Então, faz 36 anos que eu sou professor universitário, universidade pública e privada. E tenho escola já quase 19, 18 anos. E a gente, quando criou o projeto do Colégio Cívico Araçatuba, foi exatamente para resgatar alguns princípios no jovem. O que eu vejo nos meus estudantes da graduação? Eles não sabem nem o que eles estão fazendo lá. Entendi. Eles não têm nem autorrespeito e muito menos respeito à pátria. O que eles vão contribuir? Só que não adianta ser 36 anos militando na universidade pública e privada, já 18, 19 anos aí com ensino médio, tentando administrar, gerir, ser administrador de escola, e está vendo que falta a essência, falta a família junto com a escola e o aluno disciplinado. Né? Então, quando a gente montou o projeto do Colégio Cívico Araçatuba, em 2019, tudo prontinho, investimento, já existia o CTA, tá? Entendi. Mas não com esse molde. Mas ninguém avisou para você que a pandemia vinha, que você ia ter que feito investimento. Então, é um projeto que a gente conseguiu colocar em 2022 e tal, né? E a gente percebe isso.
né? Isso não é só em Araçatuba. Esse declínio da educação, né, séria do país não é só em Araçatuba. Mas eu moro aqui. Sim. Então, meu compromisso é aqui. Então, acho que se a gente fizer uma boa semente, né, e plantar, a gente pode proliferar esse trabalho em outras cidades também. Então, acho assim, é pelo fato de eu estar um pouco com a vida mais rico, Entendi. rico Aí de saúde, a gente sim, sempre foi, vamos dizer assim, rico de vontade ainda, de energia tá com para poder energia, trabalhar. tem né? pouco mais de tempo agora. Eu fiz 60 anos de idade e não penso em parar agora não, pelo contrário. Agora é trabalhar mesmo, né, para aqueles que realmente precisam. Embora eu não esteja atuando na saúde aqui de Araçatuba já há mais de 15 anos, mas é constante. Toda semana vai alguém atrás de mim. Entendeu? Entendi. Quando fecharam o serviço de terapia aqui, quando eu fui embora, os pacientes eu ia levar para tratar em Botucatu. Né? Depois de 7 anos, reabriram. Depois você vê assim, falta... Não estou aqui jogando pedra em ninguém, nem na prefeitura, nem na Santa Casa, nem nos órgãos, mas falta gente engajada, que tem vontade de fazer isso. Não, isso é verdade. É por isso que a gente está trazendo os candidatos para cá, para vocês conhecerem, se interessarem, conhecerem um pouco melhor as propostas, as visões. E professor, você comentou, né, que a gente está num momento, eu diria que não é nem de Araçatuba, nem Brasil, nem global. A gente está num momento global meio conturbado do aspecto social, do aspecto cultural, do aspecto político. E eu queria saber um pouco de você, o que você acha hoje desse cenário. Vamos focar mais no Brasil. O que você acha desse cenário nacional hoje, como que está essa questão política? E vamos trazer para Araçatuba também, né? Na minha opinião, o cenário da política nacional ele está conturbado, ele está muito polarizado, e continua a velha política do favoritismo. Não existe meritocracia. As verbas vão para onde nem sempre é o que precisam, mas é para os mais favorecidos. Isso causa, com certeza, desvio de dinheiro que era para ser para a segurança, para a saúde, para a educação, se perde no meio do caminho. Um governo que tem tanto ministério que eu sinceramente, não sei te falar quantos ministérios tem. A gente se perde. E nem o que eles estão fazendo. Então, como é que alguém pode administrar uma empresa com tantas pessoas que nem sabe o nome? Né? E isso gera o quê? Desperdício de dinheiro. Eu vejo um governo federal tão preocupado em aumentar a sua arrecadação, né, mas não pensa em conter despesa. Eu tive vários perrengues na minha vida, acidentes, passei por situações. E quando você passa por situação difícil, contenção de despesa. Eu lembro que eu proibi minha esposa 6 meses de comer um Big Mac, porque não tinha dinheiro. Né? Então você vai cortando pelas gorduras. Tem que tomar as medidas. Né? Mas você não vê isso no seu governo federal. Pelo contrário. Vão aumentar a arrecadação, aumentar... Mas peraí. Né? Quem é que paga os impostos? Né? Não adianta você querer assassinar o microempresário e o empresário com essa carga de tributário, essa perseguição dos fiscais no seu pescoço. É isso que você está vendo. Né? Não dá. Em 2019, o prefeito aprovou uma lei que premia o fiscal mais multador. Você não precisa te falar que aumentou o número de notificações, mas, consequentemente, aumentou a sonegação. Então, é um governo federal que a política dele é aumentar a arrecadação porque ele tem que bancar os gastos que ele só aumenta. Eu não vi nenhuma atitude até agora do governo federal em contenção de despesa. E o segredo está aí. Cara, eu sou da minha área da física, matemática e tudo. A lei da oferta e procura, receita e despesa, elas são leis universais. O ser humano... A bactéria é receita e despesa. Ou seja, se não tiver oferta e procura, é o equilíbrio que tem que ter. Se você gasta mais do que você recebe, você vai morrer afogado. Então, se você come mais do que você tem de comida, uma hora você vai passar fome. Será que alguém lá em cima não tem... Não tem essa visão. Por quê? Porque eles fabricam dinheiro, eles fabricam nota, né? Fabricam impostos. E o coitado do trabalhador, né? que sente lá quando subiu o frango, que picanha você esquece, o frango, né, que sente quando subiu o leite, ele não tem nem boca para falar mais. Então, no cenário nacional, vejam, uma política do clientelismo, uma política da velha política, não existe meritocracia nos seus ministros, não existe preocupação em contenção de despesa. Esse é o cenário. E, se não mudar essa filosofia, né, não vai ter conserto esse país mais. Né? Aí eu falo sempre, é muito comum você estar andando na rua, né,
Vejo quando eu estou dirigindo, tem alguém do meu lado, reclama do prefeito, do vereador, reclama do presidente, do governador. Pô, então para de reclamar. Põe a cara a tapa, vai lá na frente. Saia da indignação, vá para a ação. É essa a minha posição. Eu também já reclamei muito. E olha que eu vivi na época do regime militar, né? Que para mim, vivi normalmente. Não sofreu, como alguns falam que foi um sofrimento. Tem muitas perspectivas diferentes sobre isso. Né? Então, o cenário político nacional, ele é ruim, péssimo, e eu não vejo luz no fim do túnel. Isso, então, reflete na educação, que eu acabei de falar, que Sim. está degringolando muito, e na saúde, que nem se fala, que vocês estão vendo nos noticiários diários da nossa cidade, inclusive, não só do cenário brasileiro. Não, perfeito. E, bom, em cenário nacional significa que essas coisas acabam refletindo aqui no município. Sem dúvida. Então, eu gostaria de perguntar para o senhor, o que o senhor acha que Araçatuba, de fato, precisa e que você, como um pré-candidato agora, já em breve candidato, pode auxiliar ocupando uma das 15 cadeiras aqui da nossa Câmara? Primeiramente, assim, a gente deve fazer a limpeza na sua casa, né, para depois dar palpite na sujeira da casa do vizinho. Então, o conjunto de prefeito, de vice-prefeito, de câmaras de vereadores, de fato é comprometido com a cidade e não com o seu próprio umbigo, é o primeiro passo para que a população comece a ver a diferença. Então, vereadores comprometidos, prefeito e vice-prefeito comprometido, e importante que se tenha acesso às pessoas, que se tenha acesso às autoridades extra-Araçatuba, como eu fazia quando eu estava aqui. Eu ia buscar apoio na área da saúde fora, que a gente conseguia sempre. Então, pessoas que... E outra coisa, é muito fácil criticar, é muito fácil falar, não, porque se eu eleito, vou fazer tal coisa. Tem candidato e pré-candidato que eu já sei, que está prometendo coisa que não é nem da alçada do vereador para comer de assunto. E com certeza, né, já está vendendo o seu voto, já está comprando o voto. Tem vereador que eu sei que está, não vou nem falar em cifras, que eu falei, absurdo, né? Não vai recuperar esse dinheiro todo com o salário que ele vai ganhar. Então, peraí, ele é bonzinho? Né? Vou pegar a minha herança, meu dinheiro e vou colocar na minha campanha? Olha, a mim você não engana. Então, esse tipo, o eleitor tem que entender assim, esse tipo de pessoa cai fora. Cai fora, você não vai ver mais ele depois. E o que adianta eu chegar na sua casa e pagar a sua conta de luz? Ou te dar uma cesta básica? O que adianta fazer isso? Se o seu filho não tem escola digna, de qualidade, ele vai para a escola pública para fazer o quê? Para aprender o que não deve. Né? Ou mesmo escola privada, para, às vezes, aprender o que não deve. Então, tem que ter política, tem que ter projetos, e projetos de Estado, vamos dizer assim, e não de governo. Aqueles projetos que você tem, começa, implanta, mantém, e daquele projeto vira projetos futuros, que melhora esse. Então, ser vereador é você sentar numa cadeira e saber o seguinte, olha, eu saí da indignação, vim para a ação, então eu tenho o compromisso de fazer pela cidade e pela população o melhor de mim, mas eu tenho que ter projeto. Então eu vou atuar nesse campo, vou atuar naquele campo, como que eu vou fazer? Eu falei que eu ia fazer isso, mas eu nem sei como fazer. Não, você tem que ter propriedade para falar o que você vai fazer. Então eu acredito nessa Araçatuba. Tanto é que quando eu voltei para cá, eu comprei uma chácara e na Marechal Rondon tinha uma placona lá assim, né? Símbolo do Corinthians, o símbolo do AIA, escrevia assim, ó, acreditando em Araçatuba. Então, a minha fama lá do Câncer de São Paulo era ô Araçatuba e tal. Cara, depois de uns 10 anos eu falei, eu vou colocar desacreditando em Araçatuba. Eu vendi aquela chácara. Ou seja, então eu sempre acreditei em Araçatuba e aqui de novo. E tenho certeza que é possível mudar, é possível melhorar, é possível colocar gente lá que de fato tenha compromisso com a Araçatuba. Eu amo a Araçatuba, parece aquela frase assim, né? Mas eu amo a Araçatuba, é o que meus amigos falam. Eu tenho certeza que Araçatuba tem um potencial enorme. A gente está fazendo isso para as pessoas conhecerem realmente os candidatos. E por isso eu vou agradecer mais uma vez, mas eu queria abrir mais um minuto para você complementar, se você quiser passar alguma mensagem importante para o pessoal que você acha importante. Como é que você muda algumas coisas? Eu lembro quando a gente criou o curso, mas não porque veio o pessoal do Conselho de Radiologia e disse, vai fechar as clínicas porque o pessoal não tem seu credenciamento. É como médico sem CRM, exercício legal da profissão, os técnicos também tinham que ter. Ok, então eu fui
pessoal na época da Santa Casa, me chamaram, Marco, ajuda nós aí, cara, você chegou de São Paulo, você tem experiência nisso. Então eu fui montar isso. Eu lembro que quando eu perguntei para o médico, assim, ó, o senhor pode colaborar para a gente fazer isso, né? Preciso de professores e tal, acabei treinando todo mundo. Aí ele falou assim, mas Marco, né? É um médico que eu admiro muito e tal. Ô, Marco, você está montando esse curso para formar gente, depois não vai ter ninguém aonde trabalhar. Peguei e falei assim, Araçatuba tem quantos mamógrafos? Um. Quantos tomógrafos? Quantas clínicas? 2 e tal. Não tem mais clínica, não tem mais aparelho, porque não tem técnico para operar. Ou não tem técnico porque não tem aparelho. Quem nasceu primeiro? O ovo ali. Vamos mostrar para ver. Então, se você voltar aí há 20 anos atrás, veja hoje ela pode se tornar um polo regional na área da saúde. Fiquei muito chateado quando fiquei sabendo agora que o hospital regional foi para Birigui. Cadê nosso político, cara? Nós somos sede regional da saúde. Eu lembro, quando eu estava no comando da radioterapia, o diretor regional da época virou numa reunião do Conselho Municipal e falou o seguinte, nossa, a radioterapia de Araçatuba é o oásis da saúde pública. Cara, eu achei que ele estava ofendendo a mim e o Dr. Clibos, que eram os encarregados ali. Mas por que, fulano, né? Falou, não, porque não tem fila de espera, não tem guia de consulta, é o mesmo físico nuclear, é o mesmo médico que atende os pacientes do convênio particular e SUS. Falei, bom, para começar de assunto, 98% é SUS. Né? E segundo, eu não estou fazendo nada mais do que a minha obrigação. Se eu não tivesse contente, eu não teria vindo para o Araçatuba, eu teria ido embora. Mas é minha obrigação. Estou feliz com o que eu estou fazendo. Então, eu fico muito feliz de estar elogiando o nosso trabalho. É isso que você tem que ter no pronto-socorro, na oncologia, no serviço que for. Gente que sabe o que está ali e gosta do que faz. E não aqueles que estão ali meramente pelo olerite. Né? Não só pelo olerite. Infelizmente, a que a gente vive na região. Então, se virar a chavinha, ó, vamos colocar o profissional identificado com a cidade, vamos colocar o vereador identificado com a cidade, que tenha projeto, que faz acontecer, cara, é uma gestão só, que você já começa a ver a diferença. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Perfeito, perfeito. Marco Antônio Rodrigues Fernandes, professor Marcão, queria agradecer mais uma vez pela sua participação aqui no nosso canal, viu? Muito obrigado pela sua visita e pelos esclarecimentos. E também estou sempre à disposição de vocês que precisarem, né? E vou pedir depois, futuramente, não é pedir voto, não, tá? Não. Opiniões. Os projetos que a gente tem, é importante que tenha o consentimento da população em geral. Claro, eu vou até aproveitar aqui a deixa para falar, ó, pessoal, comentem aí no vídeo, entrem no canal, segue a gente, se inscreve aí, comentem no vídeo, o professor está pedindo opinião, acho que isso é importante para todo mundo, para todos os candidatos, para que eles saibam que o público está interessado, que os eleitores estão por dentro do que está rolando, que acabou aquela coisa da gente votar sem saber. Inclusive, para você que é candidato e ainda não se inscreveu, se inscreve aí também no canal, manda uma mensagem para a gente vai deixar o link. Se você não agendou ainda uma entrevista, vem com a gente, que a gente está abrindo esse espaço. É super democrático, como eu falei. Mas é isso, professor, muito obrigado, boa sorte na sua candidatura, agradeço imensamente, viu? Eu que agradeço, estou à disposição.